Questão de número 26. Compare as funções f de x igual a x à quinta e g de x igual a 5 elevado a x por meio de seus gráficos em várias janelas retangulares. Encontre todos os pontos de interseção dos gráficos corretos até uma casa decimal. Para grandes valores de x, qual função cresce mais rapidamente? Então vamos lá, vou entrar com a função f de x, que é x elevado a 5. f de x igual a x elevado a 5. Está aí o f de x. E a função g de x, 5 elevado a x. g de x igual a 5 elevado a x. Tá aí, ó. Vou mudar aqui as cores. Vou dar uma cor aqui, né? Vou botar essa aqui uma cor de azul. Pronto, vamos comparar então esses dois gráficos em várias janelas, né? Conforme ele está sugerindo aí, né? A gente traz para cá, traz para lá. A gente observa que tem olha, tem um pontinho aqui em comum, não é verdade? Tem um pontinho aqui em comum. Vamos ver que ponto é esse? Como é que a gente faz mesmo? Vem aqui, ponto, interseção de objetos. Clica no azul, clica no vermelho, ó, 1,76, né? Então, o que a gente observa? O que a gente observa aqui? A partir de x igual a 1,76, melhor dizendo, se x é menor que 1,76, o que acontece? O gráfico em azul está acima do gráfico em vermelho. Então, significa então que g de x é maior do que f de x. Depois inverte, né? Depois o que acontece? O gráfico em vermelho fica acima do gráfico em azul. Significa que o g de x é menor do que o f de x. Será que isso acontece sempre, hein? Vamos colocar uma outra janela aqui bem grande, né? Porque x elevado a 5 e 5 elevado a x dão valores bem grandes aí quando a gente considera x grande, né? Então vamos fazer uma outra janela aqui, por exemplo, janela de visualização. Vamos botar aqui o y variando. Tem um número bem grande aqui, 50 mil. Pronto. Vamos ver o que vai dar. Olha, tem outro pontinho aqui então, né? Tem outro pontinho aqui então. Vamos ver que ponto é esse. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, ó. Ah, o 5 aqui, olha só, pessoal. Então, o que a gente observa aqui? De 1,76 até 5, o gráfico em vermelho está acima do gráfico em azul. Significa, então, que o f de x é maior que g de x. A partir desse momento, inverte, né? O gráfico em vermelho está abaixo, o gráfico de azul está acima, logo, o f de x é menor que o g de x, tá? E isso eu acho que acontece sempre, né? Qual função cresce mais rapidamente? Aí vai ser a função g, tá vendo aqui? Ela está mais inclinada, tá bom? É isso aí. Compare as funções f de x igual a x elevado a 10 e g de x elevado a x, traçando os gráficos de f e g em várias janelas retangulares. Quando finalmente o gráfico de g ultrapassa o gráfico de f. Quando o gráfico de g, ele já está dizendo que o gráfico de g ultrapassa o gráfico de f, né? Vamos ver então. Então, vamos lá. Então, o f de x é igual a x elevado a 10. Tá aí, f de x. E agora o g de x é o e elevado a x. E elevado a x. Opa, o que foi errado aqui? Faltou igual, né? G de x igual a e elevado a x. Agora sim. Vamos mudar a cor aqui, botar um azul. Olha aí, que beleza. O f de x é a função em vermelho e o g de x é a função em azul. Então, a gente já sabe que tem um pontinho aqui em comum, né? Um ponto aqui em comum. Vamos ver que ponto é esse? Vem aqui, interseção de objetos. Clicou no vermelho, clicou no azul. Aí, ó, 1,12. Tem outro aqui embaixo, né? Olha só, tem outro ponto aqui. Vamos ver também que ponto é esse. E vamos fazer as análises. Olha, 2 pontos. Então, o que a gente conclui aqui? Esse pontinho aqui, ele tem abscissa menos 0,91, menos 0,91. Aí a gente conclui o seguinte, né? Para x menor que menos 0,91, o f de x é maior do que o g de x. O gráfico de f está acima, né? Depois, entre menos 0,91 até 1,12, o gráfico de f está abaixo. Então, o f de x é menor do que o g de x. Depois,
A partir de 1,2, o gráfico de f está acima novamente. Aí o f de x maior que o g de x. Só que ele está dizendo que existe um ponto aí onde, né, o gráfico de g ultrapassa o gráfico de f, né? Que ponto vai ser esse, né? Acho que a gente vai ter que mexer aqui na janela de visualização, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos botar aqui... Aqui vamos botar 0. Aqui vamos botar 37. Nós vamos ter que considerar valores bem grandes aí para y, né? E aqui nós vamos botar um 10 para y, um valor mínimo. E aqui, pessoal, aqui nós vamos ter que botar um 10 elevado a alguma coisa bem grande. 10 elevado a 16. Olha, vamos ver o que que dá aqui. Olha, a gente obteve um outro ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, onde finalmente o gráfico de G, né? Quando finalmente o gráfico de G ultrapassa o gráfico de F. É aqui nesse ponto, né? Onde o gráfico de G ultrapassa o gráfico de... Aqui nesse pontinho aqui de interseção entre os dois, né? Esse pontinho aqui, aí. Então o gráfico de G está acima do gráfico de F. Então é nesse ponto aqui que o gráfico de G ultrapassa o gráfico de F. Tá bom? Questão 28. Use um gráfico para estimar os valores de x tais que o e elevado a x maior do que 1 bilhão. 1 bilhão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui com a função f de x igual a e elevado a x. f de x igual a e elevado a x. Tá aí, ó. O f de x igual a e elevado a x. Agora, vamos entrar com a função g de x igual a função constante valendo 1 bilhão. g de x igual a 1 bilhão. Olha aí, ó. É claro que a gente não vai estar vendo esse gráfico aqui devido à nossa janela de visualização, né? Então a gente tem que mudar aqui a janela de visualização e colocar o y variando y máximo 1 bilhão e alguma coisa, né? Para a gente poder ver o gráfico. Então vamos fazer isso? Janela de visualização. E aqui a gente pega o y máximo aqui, vamos colocar 1 bilhão. 1 bilhão e mais alguma coisa, né? 1 bilhão e 100. Pronto, vamos ver. Pronto. Olha aí, ó. Tá vendo? Onde está esse gráfico aqui agora, ó? Estamos chegando. Ah, chegamos. Olha aqui, olha aqui. Tá? Agora vamos ver quais as coordenadas desse ponto de interseção. Então, o que a gente observa? Desse ponto, né, para a esquerda, a função f é menor do que a função g. Eu quero, aí então o e elevado a x é menor do que 1 bilhão. A partir daqui, inverte, né? Aí o e elevado a x vai ser maior do que 1 bilhão. Que ponto é esse? Vamos ver que ponto é esse. Ó, vamos pegar aqui os dois aqui. Vamos clicar aqui. Isso. Olha aí, ó. O ponto de coordenadas 20,72 e 1 bilhão. Então agora a gente tem condições de responder o nosso problema. Usar o gráfico para estimar os valores de x, tais que o e elevado a x é maior do que 1 bilhão. Graficamente está falando o seguinte: quais são os valores de x tais que o gráfico em vermelho está acima do gráfico em azul. Então é a partir da abscissa desse ponto. Então é 20,72, tá? Então para x maior que 20,72, o e elevado a x vai ser maior do que 1 bilhão, tá bom?